Antes de mais nada, eu aviso que esse vídeo vai ser um vídeo polêmico. Eu vou falar sobre o PC Siqueira e vou falar sobre pedofilia. Mas acredite, você vai poder ajudar milhares de crianças ou até você mesmo. Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, seja bem-vindo ao canal Não Minta Pra Mim, o canal de análises não verbais e comportamentais que mais acerta no Brasil e no mundo. Palmas pra nós e palmas pra você que tá no canal mais leve, mais divertido, mais simples, pra você entender não só das microexpressões, mas da psicologia cognitiva, de você entender sobre a programação linguística, da neurociência e aplicar isso de maneira simples, fácil, divertida e produtiva, tanto na sua vida pessoal quanto profissional. E hoje não vai ser diferente. Você vai ter uma responsabilidade dobrada para que essa informação ajude milhares ou até milhões de pessoas. Antes de mais nada, eu quero te avisar que o algoritmo do YouTube, principalmente nesse vídeo, para ele entender que você está engajado nesse material, que você quer continuar recebendo materiais aqui do Não Minta Pra Mim e do Ricardo Ventura, você deve fazer 4 coisas. Sim, só inscrever-se no canal não basta mais. Você precisa, primeiro, observe se realmente você está inscrito no canal. Então vai lá, inscreva-se no canal. Segundo passo, ative as notificações, ou seja, aperte o sininho. Só isso já bastava, agora não basta mais. Você precisa curtir, você precisa dar o seu like nesse vídeo e em outros vídeos e comente qualquer coisa. Nem que seja um emoji, nem que seja um olá, nem que seja um comentei. Para fazendo essas 4 coisas, o algoritmo, ou seja, o YouTube diz: ah, essa é uma pessoa engajada, eu vou mandar esse material para ela outras vezes. E se você quiser se aprofundar ainda mais na linguagem não verbal e comportamental, eu indico fortemente que você conheça o nosso curso online, nãomintapramim.com.br. Lá você, além de ter o básico das expressões, onde você já sai utilizando muito rapidamente, você já sai utilizando no seu dia a dia, você vai entrar num grupo secreto do Telegram, onde outros personagens, outros analistas, psicólogos, psicoterapeutas, pedagogos, advogados, hipnólogos, ajudam a construir toda essa nossa análise. Então não é somente o Ricardo Ventura dando os seus pitacos, dando o seu conhecimento, mas é um grupo de pessoas que se ajudam e conversam entre si sobre todo tipo de análise não verbal, beleza? Vai ser muito legal ter você com a gente. Agora vamos ao caso. Como eu disse, esse é um vídeo que vai ser muito mais de uma análise comportamental, com esse resultado, esse gritar da psique do PC Siqueira, e também uma aula para que você consiga entender o que é uma parafilia, se você está envolvido nisso sem saber, ou até proteger as suas crianças ou proteger outras tantas crianças compartilhando esse vídeo. Sim, como vai ser um assunto polêmico, o YouTube muito provavelmente não vai monetizar esse vídeo, ou seja, eu não vou ganhar absolutamente nada com as visualizações. Mas pior do que isso, ele não vai compartilhar esse vídeo para outras pessoas, porque ele diz que é um assunto delicado. Então ele não compartilha. Cabe a você, se achar interessante esse conteúdo, compartilhar com o maior número de pessoas, ok? Então eu conto com você para que juntos nós consigamos salvar aí milhares ou até milhões de pessoas. Vamos ao caso do PC Siqueira. Recentemente vocês devem ter sabido que vazou uma conversa entre o PC Siqueira, que é um youtuber das antigas. Nossa, eu conheço o PC há mais de 10 anos. Eu lembro que muitas vezes eu até estudava o estilo de comunicação dele, do vlog dele, do Poxa Vida, acho que era alguma coisa assim, quando ele era até vesguinho. Ele era um cara extremamente diferente, né? O visual dele era um visual nada agradável, era um visual extremamente fora dos padrões, só que a comunicação dele era uma comunicação extremamente magnética, persuasiva. Você queria ver e ver cada vez mais vídeos dele. Então eu estudei muito a forma da comunicação do PC Siqueira, isso lá atrás, há muito. O PC Siqueira praticamente foi um dos que abriu ali no facão a mata do YouTube. Só que recentemente, PC Siqueira, esse grande youtuber, esse grande comunicador, até participou do Aprendiz, se não me engano, ali com Justus e tudo mais, ele se envolveu numa polêmica sobre
pedofilia. Como é que foi esse negócio? Então vamos lá. PC Siqueira, guarde essa informação. Ele troca mensagens com um amigo dele através de uma rede social, dizendo: olha o que aconteceu comigo. Tô fazendo sexo virtual com uma moça e essa moça começa a mandar supostamente fotos da filha dela. Ninguém sabe ainda se as fotos são realmente da filha ou se ela pegou isso pela internet ou ela gostava desse tipo de material. E ele diz para esse amigo que a garota começou a mandar a foto da menina e o amigo fala: quantos anos ela tem? 6 anos, tal. E aí ele manda essas fotos para esse amigo. Então, guarde essa informação também. Ele manda essas fotos para esse amigo. E no final da conversa eles dizem: olha, vamos apagar isso aqui, apaga essas fotos e fim de papo. Só que um canal de fofoca tem acesso a essas conversas, e essa conversa privada, e joga isso pro mundo, para que todo mundo tenha acesso a essa conversa. E diz esse canal que, ao mesmo tempo, mandou esse material para a polícia de São Paulo. O que o PC faz? Ele vai, acho que se não me engano, no Instagram dele e diz que isso é um fake news. Não é verdade. Essa conversa não aconteceu. Só que, na sequência, tem outro vazamento, agora em áudio. Então ele comentando sobre o vazamento, aquele primeiro vazamento, e dizendo que sim, que ele recebeu essas fotos e mais ainda, que agora ele tá com muito medo do que vai acontecer com ele, porque o tribunal da internet vai colocar ali o selo de, além de, ele falou, há pouco tempo me acusaram de racismo. E como eu sou um cara polêmico, sou um cara, como eu disse, o próprio visual dele, o próprio jeito dele se expressar, o próprio jeito dele se posicionar é muito fora da curva. E isso causa, e isso traz, a gente sabe disso, pessoas que são autênticas, elas trazem muitos fãs e trazem muitos haters também. Pessoas de ódio que querem acabar com a vida da pessoa, custe o que custar. E ele está muito preocupado, dizendo que provavelmente a vida dele vai acabar, porque agora também vão rotulá-lo como pedófilo. As pessoas vão dizer: PC Siqueira é pedófilo. E aí ele até insinua que ele vai tomar uma overdose, que ele vai se matar, porque ele não tem mais vida, ele vai perder tudo e ele vai começar ali uma overdose para tirar a própria vida. Olha que loucura isso. E o amigo dele fala: cara, liga pro seu psiquiatra, quer que eu vou até aí? E ele fala: não, eu não preciso de ajuda, já tá consumado, eu tô perdido. É isso mesmo. E aí ele relata alguns fatos sobre aquela troca de mensagens com a moça, dizendo que era recorrente, que ela já tinha feito isso outras vezes e que ela já tinha compartilhado com ele mais fotos dessa criança, né? E aí o amigo fica ainda mais preocupado. E ele mesmo diz: será que... O próprio PC diz: será que eu tenho algum traço de pedofilia? Porque dentro daquela situação, parece que eu gostei, parece que eu embarquei naquela situação toda. Então guarda essa informação também, que vai ser muito importante pra gente depois falar sobre esse assunto de uma maneira extremamente profissional, extremamente asséptica, extremamente ilustrativa, para que você entenda de uma maneira super simples tudo isso que está acontecendo com o PC, sem julgá-lo e sem condená-lo e sem absolvê-lo e sem passar pano, mas sim olhando de uma maneira macro e não micro, e não já degustada, não já digerida, como se fosse uma papinha, e transformar toda essa notícia em um tweet, transformar toda essa notícia em uma headline, em um título, mas sim, em vez de consumir a papinha, vamos pegar todos os elementos, vamos pegar ali todos os legumes e morder de forma incisiva, de forma dura, mas de forma clara. Isso é muito importante para que a gente entenda essas polêmicas, principalmente polêmicas de internet, que muitas vezes surgem e acabam em apenas um tweet. E essa coisa pode ser muito maior, como é o caso da pedofilia. Ficou claro então o que aconteceu com o PC? Eu quero passar para o segundo fato, lembrando que nós vamos recordar toda essa história que eu acabei de falar para vocês. Inclusive, isso já está no âmbito legal, policial, criminal. PC Siqueira foi lá fazer a sua audiência ali com 2 advogados e explicar o que aconteceu. Nesse interim também aconteceu uma coisa muito interessante. Por causa do tribunal da internet, muitos dos amigos do PC se afastaram dele. Se afastaram. Rafinha Bastos, Cauê Moura, mais uma garota que eu não me lembro, porque essas pessoas foram jogadas para tomar um posicionamento. Olha que loucura. Elas foram jogadas, tipo assim: aí, você é amigo dele, então você é pedófilo também? Como é que é isso? É muito ágil, rápido e cruel. As pessoas, elas acabam tendo que tomar uma decisão muito rápida sobre assuntos que muitas vezes requer muito, mas muita contemplação
e calma e parcimônia antes de um jugo, principalmente esse que pode acabar com a vida de uma pessoa, com a vida de uma família. Então é muito importante que nós sejamos extremamente conscientes e com uma visão mais ampla e mais holística, e é isso que eu quero trazer para você a partir de agora. Então vamos lá. O que é pedofilia? Pedofilia, se você pegar lá o manual das doenças mentais, é considerado uma parafilia. O que é uma parafilia? São práticas sexuais, note isso, comumente naquela sociedade não aceitas como normais. Então, por exemplo, você se excitar com uma criança não é normal na sociedade. Ou sexo com animais, sexo com gente morta, mas você pode pegar outras coisas que também são consideradas parafilia, porque elas não são comumente reveladas e aceitas na sociedade, como, por exemplo, o exibicionismo. Exibicionismo é considerado uma parafilia. O voyeurismo, ou seja, ver outras pessoas fazendo sexo. Troca de casais é considerado também o sadismo, ou seja, pessoas que gostam de sentir dor no ato sexual, pessoas que gostam de impor dor no ato sexual. Você viu muito isso no 50 Tons de Cinza. Só que, o que é uma parafilia? O que é aceito e o que não é aceito? Porque quando há um acordo, por exemplo, para alguns casais, você ser monogâmico é algo que é sério, que é algo contratual, que é algo aceito pela sociedade. Outros tantos casais não acham problema algum em compartilhar o seu parceiro com outras pessoas, ou exibir o seu parceiro, ou ser submetido pelo seu parceiro, como nos 50 Tons de Cinza, ou submeter o seu parceiro, ou humilhar o seu parceiro, ou ser humilhado pelo seu parceiro. Então existe uma gama muito grande de parafilias. Só o que é considerado uma parafilia? É aquilo que não é aceito normalmente pela sociedade. E aí a gente vai entrar agora em 3 esferas. A esfera social, a esfera da psique e a esfera do que é crime e do que não é crime em relação aos seus atos comportamentais. Então vamos para a primeira esfera? Olha que interessante. Se nós pegarmos a definição de pedofilia, até pelo manual lá de doenças mentais, é quando um adulto, numa diferença de 5 anos pelo menos, tem atração por crianças menores de 13 anos. Então, crianças menores de 13 anos, isso é considerado uma pedofilia, uma parafilia chamada pedofilia, ou seja, adultos que têm atração sexual por crianças menores de 13 anos. Mas vamos lá, 13 anos, vamos falar da esfera social. Desde todos os tempos, se nós pegarmos desde lá de trás, se você pegar, por exemplo, no Egito, Tutancâmon, por exemplo, o faraó, ele foi nomeado faraó com 9 anos, e se eu não me engano, a esposa dele tinha 7 anos. Muitas das sacerdotisas antigas eram meninas que muitas vezes nem tinham menstruado, e essas meninas eram submetidas a fazer sexo com adultos. Assim como grandes impérios europeus foram feitos casamentos através de meninas de 9, 10, 11, 12 anos com reis, com outros reinados de pessoas adultas. Você pode ver isso inclusive na Índia, muitas meninas muito novinhas, com 9, 10, 11 anos, sendo arrumado o casamento com adultos. Você vê isso em grandes civilizações antigas e inclusive modernas. Por exemplo, se você pegar, como eu disse, na Índia, se você pegar os ciganos, até os muçulmanos, as meninas são muito novinhas e são ali através de arranjos, elas casam. Os ciganos, por exemplo, é normal meninas super novas casarem com homens, às vezes, de 20, 25, 30 anos. E por que isso socialmente era uma prática comum, principalmente ali no início da civilização e chegando, como eu disse, até agora há pouco, até os impérios, os reinados europeus? Porque, primeiro, quando a pessoa era muito pobre, ou seja, na casta muito mais humilde, para o pai, para aquela família, lembrando, isso socialmente em esferas culturais diferentes da nossa, em outros tempos, e eu vou chegar aqui no Brasil também. Vamos lá, calma lá. Então, olha que interessante. Esses homens, eles tinham atração por essas
meninas, ou como eu disse, abaixo de 13 anos, por uma questão até cultural, porque ele nasceu nesse meio. Então, até a própria criança, ela não se via abusada, muitas vezes, porque ela nascia nesse contexto, ela nascia nesse meio. E por que isso era feito? Nas castas menores, isso era feito para garantir a vida dessa criança. Um pai e uma mãe tinham muitos filhos. Então, quanto mais cedo alguém, um matrimônio, um homem, tomasse essa menina como a sua esposa, então vamos pensar com a cabeça cultural desses povos e dessa época. Nós não estamos falando da psique de uma criança de hoje que quer estudar, que quer se divertir, que quer viajar, que quer se desenvolver. Mas naquela época, praticamente, era comer, era ter uma família, era ter uma proteção familiar. Então era muito comum o estímulo de quanto mais rápido as meninas tivessem um tutor, tivessem um marido, tivessem alguém que cuidasse delas, melhor. Então olha que interessante, em muitas épocas sociais, temporais, é considerado e era considerado, e até hoje, normal um adulto se relacionar com meninas de 9, 10, 11, 12 anos, inclusive constituir matrimônio. Se você pegar, por exemplo, aqui no Brasil, você sabe disso. Quantos lugares ainda, meninas de 12, 13 anos, elas são meio que obrigadas a casar porque tiveram relação sexual com um adulto. Então, olha que loucura isso, né? Você acaba estimulando a cultura de que é normal um adulto se envolver com uma menina muito novinha, desde que esse adulto assuma essa criança como sendo a sua esposa, como sendo alguém da sua futura família. Então, socialmente, a pedofilia, ela teve várias ondulações, várias definições conforme a cultura, o tempo e o objetivo desse estímulo sexual precoce. Então aqui eles estão falando do aspecto social. Agora vamos falar do aspecto da psique. Então, esse segundo aspecto, essa segunda esfera, é que muitas vezes causa o sofrimento ou causa a dor. Não só a vítima, ou seja, a criança, como muitas vezes ao pedófilo. Por quê? Porque essa pessoa que sofre dessa parafilia, lembrando que a parafilia só é considerada assim quando as normativas da sociedade assim a consideram como uma prática sexual diferente da normalidade. Então, essa pessoa que tem essa atração sexual ou essa excitação sexual por crianças menores de 13 anos é considerado um pedófilo. Normalmente o pedófilo, ele não busca ajuda, porque ele não tem essa dor, ele não tem esse sofrimento de se excitar com crianças ou objetos que lembrem uma criança. Às vezes é a roupa da criança que também traz essa excitação. Essa pessoa, agora vamos misturar um pouco entre a psique dela e o que é crime. Enquanto essas pessoas não cometem crime, ela está no mundinho dela, onde o grande julgador dessa pessoa vai ser ela mesma. Sacaram isso? Enquanto ele não está consumindo essa pornografia de crianças, enquanto ele não está molestando essas crianças, enquanto estiver somente na fantasia, é como um casal que de repente o homem ou a mulher tem a fantasia de ter alguém na cama. Ele pode fantasiar isso, mas não realizar. Ele pode ter a fantasia de repente, ser subjugado ou ter uma atração pelo próprio sexo, só que para a normalidade da psique dele, ele não pode realizar, mas ele pode se excitar. Ou seja, enquanto você está no mundo da fantasia, o julgo vai ser entre você e você mesmo. Tipo, o seu marido não pode acusá-la de traição porque em pensamento você acabou pensando num outro homem na hora que você estava transando com ele. Cabe a você saber se isso causa dor ou sofrimento. Sacaram isso? Então esse nível de excitação, esse nível de você se excitar com práticas não comumente e que não vão trazer nenhum dano a terceiros ou a você, isso fica só no âmbito da fantasia.
Então você ter um tipo de fantasia que não é normal, qualquer tipo de parafilia, o único dano vai ser com você, se isso está trazendo dor ou não. Muitas pessoas vão ter essa dor porque diz, cara, eu não posso me excitar pensando no meu vizinho, eu não posso me excitar pensando em subjugar outra pessoa, eu não posso me excitar sei lá, com um animal, e isso causa um sofrimento. Então aqui é o primeiro ponto. Se o que você deseja sexualmente está te trazendo uma dor, um sofrimento psíquico, procure ajuda. Procure um psicólogo especialista em sexualidade. Com certeza ele vai resolver essa sua questão. Sacou? Agora, existe um problema dentro dessa parafilia, que é quando você começa a consumir pornografia. Você não precisa nem consumir o ato, você não precisa nem chegar próximo de uma criança, você não precisa nem tocar uma criança, mas só pelo fato de você consumir esse material, você já está trazendo a sua excitação para o mundo do crime. Por quê? Primeiro, lembre-se que esse material que você está indo atrás, olhando ou pesquisando, é um material que foi real, é um material que pessoas, crianças, foram em algum momento clicadas, filmadas, e essas crianças, você pode ter certeza absoluta que não estariam de acordo com essa situação, até mesmo uma exposição não propriamente dita a sexo, mas muitos pedófilos, eles acabam se excitando com cenas normais de crianças nuas, por exemplo, numa praia, numa piscina, trocando de roupa, ou com um maiozinho, só que você está usando aquela individualidade daquela criança para se excitar. Com certeza ela não queria, nem gostaria, nem consentiria, nem os pais, nem os tutores dessa criança aceitariam isso. Então, consumir material pornográfico infantil é crime, por isso que é crime. Então, você que tem material no seu celular, no seu computador, você que pesquisa isso, saiba que você está cometendo crime. Aí vamos para essa esfera criminal. O que é crime? Você fazer sexo com uma criança, além de ser pedofilia, é estupro. Estupro de vulnerável. É crime. É violento. Assim, você vai cometer muitos crimes. Só que tem gente que acha que a pedofilia só se consome no ato sexual. Mas não, você trocar fotos, lembra daquele lance lá atrás que o PC Siqueira mandou as fotos? Você trocar fotos de crianças nuas, você pesquisar isso na internet, você manter isso em mídia, no seu computador, no seu pendrive, seja lá onde for, isso é crime de pedofilia. Então você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes aquilo que você acredita que é só uma parafilia, é só uma fantasia sua, não está fazendo mal a ninguém, mas está fazendo mal a muitas crianças. E pode acontecer que essa sua atração se torne em realidade, porque você pode perder o controle. E eu tenho certeza que você, se for uma pessoa com as suas faculdades mentais em ordem, você não quer isso. Então a primeira dica que eu dou é, se você gosta de consumir esse tipo de conteúdo, pare com isso. Você está ferindo a integridade de crianças, mesmo que sejam fotos não violentas. Fotos violentas, eu não tenho nem o que falar. Existiu dor, existiu morte, existiu estupro, mas só o fato de você consumir a nudez de uma criança já é crime e você está invadindo essa individualidade desse ser em desenvolvimento. Então apague tudo isso, e se isso trouxer transtorno para você, sofrimento, procure um psicólogo especialista em sexualidade, que eu tenho certeza absoluta que ele vai poder te ajudar. Agora vamos a algo que você vai poder ajudar muitas crianças e vai poder se ajudar também a não desenvolver essa parafilia ou a não dar mais ênfase a essa sua excitação que eu já mostrei que pode ser muito prejudicial a você, mesmo no âmbito do lúdico, mesmo da fantasia, e que também pode culminar num crime, né? Num crime, em algo que é criminoso, como eu disse, violento, estupro, morte, por você gostar desse tipo de material, beleza? Agora vamos lá, como é que você pode se proteger ou proteger essas crianças? Então, primeira dica é uma redundância do que eu acabei de falar sobre
o pedófilo. Se você sente que tem traços de excitação com crianças, apague tudo, não busque mais nada disso e busque uma ajuda psicológica. Pode ter certeza que você vai se salvar dessa. Você vai salvar essa sua psique e até não se envolver em crimes. Ok? Agora, como é que eu posso blindar a criança? Aqui eu acho que vai ser o ponto mais interessante desse vídeo, onde você pode blindar as suas crianças e blindar outras crianças pelo mundo, com atitudes simples e com, muitas vezes, comportamentos que se parecem muito naturais entre as famílias, mas que pode desencadear um problema seríssimo para os seus filhos numa situação fora do núcleo familiar. Vamos a elas. Olha que interessante. Muitos pais, sem maldade alguma, têm um padrão comportamental, lembre disso, um padrão comportamental muito puro, muito naturalista dentro de casa. Como é que é isso? Andar pelado, tomar banho junto. A nudez é algo que parece que é comum. Então, a mãe toma banho de porta aberta, o pai toma banho de porta aberta, a criança toma banho de porta aberta. E a nudez e o contato com a nudez com o pai e com a mãe se torna algo muito natural. Lembrando que a criança, ela aprende por repetição, por observação, ela aprende vendo o que acontece na família. E muitas vezes ela pode confundir que a nudez, o toque, é algo natural entre pessoas que se gostam. E você sabe que a pedofilia muitas vezes acontece dentro das famílias. São tios, é o vizinho que é bacana, é o vô. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de comportamento naturalista e um comportamento muito aceito entre a nudez, entre os elementos ali daquela família. Porque a criança, ela não tem a capacidade de discernir o que é papai e mamãe e o que são as outras pessoas próximas. Sacaram isso? Então, é muito providencial que quando a criança começa a ter o conhecimento de si, da nudez, da vergonha, que isso seja estimulado no sentido de, sim, nudez é algo que tem que ser permissivo. Só papai e mamãe que podem, a partir da sua permissão, te ver nu, te ajudar no banho, né? Então, por exemplo, um pai com uma filha, no momento que essa filha já começa a perceber a sua própria nudez e entender a nudez do pai, eu aconselho que esse pai não tome mais banho nu com essa filha. Mesmo que você não veja maldade nenhuma, fique de sunga. E no momento que ela começa a entender a sua própria nudez, respeite que a mãe dê banho, auxilie no banho dessa criança e que também ela comece a ser estimulada a ter a sua nudez preservada. De repente, com 5, 6 anos, olha, você vai tomar banho, mamãe depois vai vir aqui para ver se você tomou banho certinho. Porque quanto mais você preservar dentro do núcleo familiar que aquilo é algo íntimo, que a nudez é íntimo, que o toque tem que ser permissivo, na minha opinião, somente pai e mãe e irmão mais velhos. Não tio, não padrinho, não vizinho, não vovô, não que todo vovô vai ser um pedófilo, não que todo tio vai ser, mas para a psique da criança vai ficar muito mais fácil ela se entender quanto abusada. Quando aquele tio do chocolate vier tocá-la, ou querer ver um peitinho, ou querer ver alguma coisa, você tá entendendo? Ela começa a entender que a nudez é algo velado, respeitado, inclusive pelos integrantes da família. Ficou claro isso? É muito importante quando você perceber que a criança percebe a nudez de papai e de mamãe, que seja respeitada, que a minha nudez de papai seja velada, da mamãe seja não se trocar na frente da criança, não tomar banho de porta aberta, respeitar o tempo dela, respeitar a individualidade dela desde muito cedo. Não que você vai largar, mas para ela entender que existe uma permissão. Assim, quando ela for no médico, que ela vai ser tocada pelo médico, o pai ou a mãe vai estar junto dela, até ela saber se proteger, inclusive, porque muitas vezes é o treinador, é o professor, é o líder religioso que tem um afeto naquela criança e a criança tem um afeto com essas pessoas. E ela pode confundir, porque se dentro de casa existe a permissão da nudez, do toque, do aconchego, por que não no meu líder religioso? Por que não no meu treinador, no meu professor? Por que não nessas outras pessoas da família que
também tem um laço emocional de carinho, de amor. Sacaram isso? Se não ficou claro, pergunte aqui embaixo. Eu quero que fique extremamente claro, extremamente fácil, sem diz que me diz, sem duplas interpretações. É muito importante você proteger as suas crianças em relação à nudez, ao toque, o que é permitido. E isso muitas vezes, pela falta de informação de papai e mamãe, por tratar a naturalidade, ou seja, a nudez dentro de casa como algo muito normal, pode confundir a cabeça da criança. Outra coisa muito importante, a criança, olha que interessante isso, muitas vezes, praticamente prática comum das crianças, a partir dos 3, 4 anos, começarem a se tocar, tanto meninos quanto meninas, terem excitação na genitália. É normal, é um reconhecimento do próprio corpo, é um reconhecimento daquilo que dá prazer. E muitas vezes essa criança, ela vai se roçar, ou ela vai fazer isso de forma exibicionista, ou ela vai, curiosamente, às vezes ela quer olhar a nudez do mais velho, ela quer tocar o mais velho. Então você que está percebendo que essa criança está se aproximando de você, ensine que isso não deve ser feito com outras pessoas, que isso tem que ser algo guardado para ela e automaticamente avise papai e mamãe dessa criança. Olha, ela está se excitando, não tenha vergonha, explique isso, dizendo, olha, ela quis me tocar, mas é uma criança, então eu estou avisando porque eu sou o vovô, mas pode ser o vovozinho do chocolate, pode ser o professor, pode ser o treinador, pode ser o líder religioso, pode ser o vizinho, pode ser o tio, que tem de repente uma cabeça que quer já ter essa excitação com crianças. Então percebeu que a criança quer te tocar, quer se roçar com você, quer ter um contato mais corporal, você mesmo tem que evitar. Você mesmo tem que mostrar que você pode ser um grande avô, você pode ser um grande tio, você pode ser o grande vizinho e tudo mais, mas que você não tenha esses toques sensualizados ou deixar essa criança, dar qualquer desculpa, não, aqui não pode, imagina, é isso aqui, percebeu que está sendo, não, olha, não, vamos parar com essa brincadeira tal, e avise o pai e a mãe dessa criança, não que vá podar o conhecimento e o reconhecimento da sua genitália, mas para que a mãe e o pai entendam que ela já está buscando isso e vai ter que ter uma conversa de uma maneira extremamente lúdica, fácil da criança entender que a sua genitália, que o seu corpo tem partes íntimas que não podem, quanto criança, ser compartilhado com adultos. Somente quando você se tornar adulto, aí sim, com pessoas que tenham a idade que você tem. Também não tem que tomar cuidado também para você não acabar ceifando a sexualidade dessa criança, como às vezes muitos pais fazem, né? A criança acaba sendo inibida sexualmente porque é sujo, é pecado, não mexe aí porque não pode. Não é assim. É explicar para a criança que aquela nudez, que aquela excitação é dela, é íntima e não pode ser compartilhada com adultos. E aí ela vai começar a entender que quando ela crescer, ela vai compartilhar a sexualidade dela com pessoas praticamente ali do mesmo sexo e não com distanciamento de idade. Ficou claro isso? Isso é muito, mas muito importante para que você blinde as suas crianças de pedófilos, de pessoas que podem se aproveitar desse momento ou de autorização comportamental, porque aprendeu em casa que a nudez era algo tranquilo, que podia ser visto, tocado, compartilhado, ou então nesse momento da descoberta do seu próprio corpo. Pode ser radical, pode ser que muitas pessoas acreditem que, nossa, então todo vô é pedófilo, todo tio é pedófilo. Não! Mas é para proteger justamente dos pedófilos que nós, que amamos as nossas crianças, tios, padrinhos, avós, saibamos compartilhar amor, carinho, mas até o limite onde aquilo não seja confundido lá fora com estranhos. Eu acredito que ficou claro isso. E mais uma vez, se você quer ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo, comente. É muito importante que esse vídeo chegue para muitas pessoas. Eu não vou ganhar absolutamente nada com isso. Como eu disse, o YouTube provavelmente já desmonetizou, ou seja, eu não ganho nada por visualizações, mas eu tenho certeza que esse material vai ajudar muitas pessoas. Agora, para encerrar, sobre o PC Siqueira,
PC Siqueira é um pedófilo? PC Siqueira cometeu crime? PC Siqueira beirou a parafilia para o ato em si? Quem vai julgar isso é a polícia. Agora, uma coisa eu digo para você, muitas vezes, quando você expõe algo para um amigo seu, é porque aquilo está te trazendo, no mínimo, estranheza. Vocês já pensaram nisso? Por que ele compartilhou essa experiência que ele teve com essa moça, com um amigo dele? Será que não era a própria psique gritando, isso está errado, isso não é para você, e pedindo ajuda de forma inconsciente para esse amigo? Só que hoje a internet é praticamente um mundo de ninguém e um tribunal de caça às bruxas. Então muitas vezes aquilo que está te trazendo dor ou estranheza, não que você não vá compartilhar isso com o seu melhor amigo, com a sua melhor amiga, mas eu aconselharia você a compartilhar com essas pessoas que você confia demais, cara a cara, para que não tenha diz que me disse, para que não tenha uma traição, para que você não caia na crueldade do julgamento da internet. E eu não estou falando só de pedofilia, eu estou falando, de repente, como eu disse, as parafilias, ou seja, estou com vontade de um sexo a três, estou com vontade de experimentar algo que moralmente não é aceito, mas isso me excita demais, eu quero submeter, eu quero ser submetido. Se isso está te trazendo dor e sofrimento, comente com alguém que você confia muito, mas de forma real. E mais ainda, na dúvida, procure um psicólogo com experiências em sexualidade. Ele vai com certeza saber se o que você sente é simplesmente uma tara sexual ou está beirando a um transtorno obsessivo, compulsivo que vai te trazer problemas. Porque só o fato, por exemplo, de você consumir pornografia em excesso pode te trazer um transtorno social. Então ficou claro? Eu quero terminar esse vídeo mais uma vez dizendo que esse vídeo é um vídeo para esclarecer um comportamento social que pode mudar de cultura para cultura, de país para país, de época para época, inclusive o que é normalidade para você perante o seu contrato social do que pode e o que não pode ser permissivo nas suas taras, nos seus desejos sexuais. E além disso, sabendo que algum deles é considerado crime, como sexo com cadáver, com animais, com crianças, que daí se torna muito mais perigoso. Ele sai do nível entre uma simples excitação, que pode ser, como eu disse, contratual, eu quero ser submetido, eu quero submeter, eu quero sexo monogâmico, eu quero sexo poligâmico, e passar para algo que é criminoso. Então tome cuidado, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, comente aqui embaixo, compartilhe, e eu quero deixar também aqui um agradecimento ao meu amigo psicólogo, o Wellington Cristiano Martins, especialista em sexualidade LGBT, aos quais me aguentou esse final de semana inteiro, fazendo várias pesquisas, várias perguntas, e então eu agradeço aqui em público. E detalhe, o Wellington é um dos participantes do Não Minta Pra Mim, do curso online. Então ele é uma das pessoas, um dos especialistas que você vai ter acesso ali no grupo secreto do Telegram. Como eu disse, não é um grupo somente de estudo de microexpressões, mas nós temos psicólogos, psiquiatras, advogados, pedagogos, pessoas do mundo criminal, hipnólogos, enfim, é um grupo de pessoas que acaba estudando não só as microexpressões, mas toda essa ampla gama do comportamento humano. Mais uma vez, Wellington, meu agradecimento aqui público para você de me aguentar sempre com as minhas perguntas sobre psicologia e sobre a mente humana, e você é craque nisso. Mais uma vez, muito obrigado e não minta pra mim, porque senão eu descubro. Até mais, pessoal! Tchau, 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 tchau.